Olá, bem-vindo ao Prosa de Trabalho Entrevista, o videocast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Rafael Silva. O tema desta edição é trabalho escravo contemporâneo, há séculos um problema que o Brasil não consegue erradicar e que apresenta dados alarmantes. Um quadro que ressalta a necessidade da participação efetiva do poder público no enfrentamento desse crime. Sobre o assunto, eu converso agora com o procurador do trabalho, Ilan Fonseca. Bem-vindo. Obrigado, Rafael. Vai ser um prazer poder conversar contigo aqui sobre esse assunto, né? Um tema tão sensível assim para a sociedade brasileira. Estamos à disposição. Primeiramente, o que a legislação diz sobre trabalho escravo? Qual é a definição? Olha, a definição mais precisa que nós temos do trabalho escravo, ela consta do artigo 149 do Código Penal. Então, o trabalho escravo é aquele que vai violar a dignidade do trabalhador. E essa dignidade ela vai ser violada em quatro situações, basicamente. A primeira delas, a jornada exaustiva, quando esse trabalhador ele é submetido a uma intensidade e uma quantidade de horas muito longa, né? Então, isso vai até atrapalhar o direito existencial desse trabalhador. O segundo ponto são as condições degradantes de trabalho, geralmente relacionadas à falta de instalações sanitárias e falta de água potável, mas também associado a alojamentos muito precários. Um terceiro ponto, que é a chamada servidão por dívida, que acomete muitos trabalhadores imigrantes, mas também trabalhadores da zona rural, que ficam escravizados ao comprar mercadorias dentro de determinadas fazendas, o sistema de barracão. E, por último, o trabalho forçado, que é aquele trabalho onde há restrição de liberdade. Essa restrição de liberdade pode acontecer por uma retenção de documentos ou até mesmo, em casos extremos, por uma violência física, né, pessoas armadas impedindo a saída desse trabalhador de determinado estabelecimento ou fazenda. E qual o panorama do trabalho escravo hoje no Brasil e o que os números revelam? Olha, desde 1995, quando o Brasil reconheceu a existência do trabalho escravo, a gente já teve um total de 65 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatadas do trabalho escravo contemporâneo. Somente no ano passado foram mais de 4.515 denúncias envolvendo o trabalho escravo, e nos últimos anos a gente verifica o setor do café, especialmente em Minas Gerais, sendo recordista dessa quantidade de resgates, mas assim, quando a gente analisa historicamente, a gente vê o estado do Pará sendo o recordista de resgate de trabalhadores e o estado do Maranhão como sendo o principal exportador de mão de obra que vai ser resgatada dessas situações que estão sendo encontradas. Então, infelizmente, é um cenário assim que é fruto desse passado escravocrata brasileiro. O senhor citou como exemplo a área do café, mas há casos também na construção civil, por exemplo. Isso aí é até algo que a sociedade às vezes imagina que só existe nos rincões distantes, né, nas zonas rurais. Mas o trabalho escravo ele está presente na zona urbana, nesses casos que você traz aí da construção civil, principalmente envolvendo trabalhadores migrantes que vêm de outras cidades para trabalhar na construção de prédios, de estabelecimentos, e aí vão ficar em alojamentos precários, vão ter problemas relacionados à carteira de trabalho, à falta de pagamento de salário. E mais recentemente também a gente viu um crescimento das estatísticas envolvendo o trabalho escravo doméstico, né. Então o Estado brasileiro passou a se atentar para isso e para verificar que em muitas situações trabalhadoras, quase sempre negras, elas vêm de cidades do interior para as capitais para trabalhar já inicialmente no trabalho infantil e aí ficam muito tempo, muitos anos, em alojamentos em, lugares precários dentro dessas casas e sem receber nenhum tipo de salário. Recentemente, tem surgido muitas notícias relacionadas a resgates, né, de trabalho escravo doméstico. O que tem ocorrido para essa explosão de casos? A gente percebe que houve uma mudança, de postura por parte da sociedade. Esse sentimento de naturalização, de você enxergar isso como algo comum, corriqueiro, mudou, e aos poucos a sociedade vem se sensibilizando para entender que isso realmente é um trabalho escravo contemporâneo. Então a gente tem percebido a chegada de denúncias envolvendo vizinhos, assistentes sociais, trabalhadoras do CRAS e CREAS, que estão muito mais atentas a esse tipo de submissão a trabalhos forçados, e isso tem desembocado, tem acarretado uma quantidade maior de denúncias, e com isso a fiscalização tem conseguido chegar e fazer esse tipo de intervenção. O trabalho escravo, então, em alguns casos, está ligado ao trabalho infantil
ao tráfico de pessoas também? É, não existe uma correlação necessária, mas quase sempre o tráfico de pessoas está muito associado ao trabalho escravo, porque o tráfico de pessoas é nada mais, nada menos do que você prometer condições de trabalho, prometer remunerações que você de antemão já sabe que não serão respeitadas. Então, se você tem alguém recrutando, o chamado gato, fazendo a convocação de trabalhadores na zona rural, prometendo para ele grandes salários, e quando ele chega lá naquela fazenda, o salário não é aquilo que ele esperava, o alojamento é muito ruim, o alojamento não tem água, não tem instalações sanitárias, isso aí, essa falsa promessa, pela nossa lei, é considerada um crime. Então, como esse trabalho escravo, ele enxerga esse trabalhador como objeto, há essa movimentação desse trabalhador dentro do Brasil ou até mesmo fora dele vai se caracterizar então como tráfico de pessoas. Há pouco o senhor citou exemplos de locais onde ocorre trabalho escravo, e há uma relação também com as cadeias produtivas. Como é isso? Nos últimos anos, o Ministério Público do Trabalho tem se dedicado ao estudo de como o trabalho escravo tem relação com as cadeias produtivas. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: o que a gente percebe é que, às vezes, determinada indústria, determinada marca, determinado supermercado, ele adquire produtos que foram produzidos com mão de obra escrava. A solução para isso que ele oferece é substituir um fornecedor pelo outro. Mas, no nosso entendimento, essa simples substituição não resolve o problema. Não tem a possibilidade de prevenir que novas situações de trabalho escravo sejam encontradas. Então, desde 2019, a gente vem se dedicando a fomentar e a chamar essas empresas, que são as empresas líderes em determinados setores econômicos, em determinadas cadeias produtivas, para que elas intensifiquem esse monitoramento, essa devida diligência. Saber quem está contratando, quais são as condições de trabalho oferecidas por aquele fornecedor de determinada mercadoria, se esse fornecedor ele faz uma capacitação de direitos humanos, se tem um link, um canal de denúncias. Então, são medidas de responsabilidade por parte dessas empresas que precisam ser implementadas para prevenir. Porque depois que o crime acontece, não é suficiente você dizer que não sabia, que não tinha conhecimento, mas que você está cortando relações comerciais com aqueles fornecedores. Então, no entendimento do MPT, é preciso que seja feito muito mais para que esse crime nem mesmo chegue a acontecer. Então, a tônica desse nosso projeto Reação em Cadeia, Rafael, tem sido essa nos últimos anos. Estimular essa responsabilidade e fomentar essa devida diligência por parte dessas grandes corporações. O senhor pode dar exemplos de cadeias produtivas que estão envolvidas com trabalho escravo? Esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho que é nacional. Então, todos os estados identificaram os setores econômicos que são mais problemáticos. Então, Minas Gerais, o café; no Maranhão, o setor siderúrgico; na Bahia, o setor do sisal. Então, em cada estado, você tem um setor que é o mais sensível, é o que mais tem resgates. Então, a partir da identificação desses setores problemáticos, a gente está chamando e conversando com essas empresas que controlam e dominam essas cadeias produtivas para perguntar para elas: o que é que vocês têm feito, né? Qual é a triagem que vocês fazem em relação aos seus fornecedores? Vocês consultam a lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego para ver se o seu fornecedor está na lista suja ou não? Vocês fazem idas a campo, visitas a campo para saber quais são as condições de trabalho reais desses empregados? Então, o projeto tem sido esse, é um projeto nacional, não são investigações específicas, pontuais, então é um trabalho muito abrangente, e a nossa ideia, e a gente está bastante otimista em relação a isso, é que realmente haja um potencial grande de prevenir esse crime no futuro. Importante também o consumidor ter a plena consciência de pesquisar, de ir atrás e descobrir de onde vem o produto que ele consome, né? Você está tocando aí num ponto fundamental, que é a participação, o envolvimento do consumidor nisso, né? A gente verifica aqui na Europa, isso já está muito difundido. Então o consumidor europeu ele tem essa preocupação de saber de onde veio aquela mercadoria, em que condições,
se ela foi produzida com trabalho escravo ou com trabalho infantil. E aqui no Brasil a gente ainda está numa esfera muito incipiente, né? Isso está começando agora, essa preocupação por grandes selos, por saber a origem de determinados produtos, e a gente conta com a participação da sociedade, do consumidor também nessa iniciativa, porque a gente acredita que quando esse produto ele é produzido de uma maneira limpa, sem qualquer tipo de crime ali naquela cadeia produtiva, ele é melhor para todo mundo. Ele é melhor para a economia, ele é melhor para o mercado consumidor, ele é melhor para o mercado de trabalho também. Sobre a lista suja do trabalho escravo, duas perguntas. Qual a importância desse dispositivo? E eu queria também que o senhor falasse sobre a atuação do MPT recentemente, contrário à exclusão de alguns nomes desse cadastro. A lista suja é uma grande conquista do Estado brasileiro, não apenas do Ministério do Trabalho e Emprego, mas de todos os órgãos envolvidos na repressão a esse crime, né? Então, falar de lista suja é falar de transparência, né? Então, você precisa ter instrumentos que garantam essa transparência, principalmente diante de empresas que acessam benefícios fiscais e empréstimos de bancos oficiais. Então, a posição do Ministério Público do Trabalho em relação à lista suja ela é muito clara. A lista suja precisa existir, ela precisa ser respeitada, e a decisão administrativa que compete aos auditores fiscais do trabalho, dentro da sua autonomia, é algo que precisa ser também muito valorizado. Então, o Ministério Público do Trabalho é um entusiasta da lista suja, a gente acredita que é um mecanismo muito forte para reprimir esse crime e para você ter um processo de purificação, né, desse mercado. Então, por isso, a nossa posição é de defesa e restrita da lista suja. O Ministério Público do Trabalho possui uma coordenadoria voltada exclusivamente para o combate ao trabalho escravo. A gente tem a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, e a chamada CONAET, e a CONAET é quem lida diretamente com esses temas de lista suja, de trabalho escravo e de cadeias produtivas. Então, eu estou como gerente desse projeto, o projeto Reação em Cadeia, que vai tratar da atuação do MPT em cadeias produtivas e como responsabilizar empresas que adquirem de fornecedores flagrados praticando o crime do trabalho escravo. E como denunciar o trabalho escravo? A gente tem vários canais de denúncia. O primeiro deles é o próprio site do Ministério Público do Trabalho. Além disso, a gente tem um sistema IP do Ministério do Trabalho e Emprego, e valendo ressaltar que todos esses canais são canais sigilosos, né? Então, a identidade de quem denuncia vai ser preservada, tanto nesses canais que eu apontei agora, mas também no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal. Reforçando, é crime. Sim, é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal, e é um crime muito grave que sujeita aqueles que praticam à pena de prisão. Procurador, qual é o impacto do reação em cadeia para o trabalhador que está lá na ponta, no meio rural, trabalhando? Olha, interessante essa pergunta, porque normalmente esse trabalhador, quando ele é resgatado do trabalho escravo, ele vai receber as parcelas, as indenizações que ele tem direito, e ele vai receber o seguro-desemprego dele, e ele vai retornar para a sua localidade, né? Isso, na melhor das hipóteses, quando se chega a um acordo com esse fazendeiro. Mas a gente já se deparou com muitos casos aqui no Brasil em que esse mesmo trabalhador resgatado, escravizado, na sequência, ele foi contratado por uma outra fazenda e foi resgatado por uma segunda vez e depois por uma terceira vez na mesma condição. Então, o projeto Reação em Cadeia, ele tenta chamar a responsabilidade às empresas que adquirem mercadorias, que adquirem insumos desse fazendeiro que foi flagrado praticando esse crime. Então, no momento em que você chama essas empresas à responsabilidade, elas precisam se mexer, elas precisam se envolver com o tema para que esse trabalhador que está lá na ponta não venha a ser resgatado novamente em uma outra fazenda pertencente a um outro fornecedor. Então, realmente, a gente acredita numa capacidade de prevenir, de evitar novos resgates e novos crimes, principalmente para esse trabalhador rural, que a maior parte dos casos que a gente tem ainda é pecuária e agricultura aqui no Brasil. Quase 3/4 dos resgates são na pecuária ou na agricultura, nesse potencial do projeto Reação em Cadeia de evitar novos resgates no mesmo setor econômico.
Procurador Ivan Fonseca, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade em falar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer prestar esses esclarecimentos aí à população e estamos à disposição. O Prosa de Trabalho Entrevista termina aqui. Veja outros episódios neste canal do MPT no YouTube. Até a próxima.